Entidades de atendimento. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades. Então, as próprias entidades de atendimento que vão dar comidas para as próprias unidades. Então, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias entidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à criança e adolescente em regime D. Ou seja, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção delas mesmas, das próprias entidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à criança e adolescente em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, né? As entidades governamentais, não governamentais, a do governo e a que não é do governo, deverão proceder à inscrição dos seus programas, especificando os regimes de atendimento. Então, as entidades do governo e não do governo devem inscrever os programas, especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal. Então, vão inscrever seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Então, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando o regime de atendimento na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As entidades do governo que não são do governo, a governamental e não governamental, deverão proceder à inscrição de seus programas. Vão fazer o quê? A inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste artigo no Conselho Municipal. Então, essas entidades do governo e não do governo têm que se inscrever, especificando o seu regime de atendimento, inscrever seus programas aonde? No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro dessas inscrições e suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e ao juiz. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mantém esse registro dessas inscrições e suas alterações e faz a comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Os recursos destinados à implementação e manutenção, implementar o dinheiro, recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados a esse artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos. Serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos, encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. O dinheiro destinado à implementação e manutenção dos programas relacionados a este artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados nas áreas da educação, saúde e assistência social, dentre outros, observado o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo CAPT. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Então, os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Primeiro, 2 pontos. Quais são os critérios para a autorização
do funcionamento, para renovar o funcionamento desses programas de execução que são reavaliados pelo Conselho Municipal a cada 2 anos. Efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como a resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado e expedidas pelo Conselho de Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestada pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pela Justiça da Infância e da Juventude, e se tratando de programa de acolhimento institucional familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar e de adaptação na família substituta. O índice de sucesso. As entidades não governamentais, ou seja, não é do governo, as particulares, tipo eu, somente podem funcionar, é um exemplo, eu memorizar, somente poderão funcionar depois de registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem que registrar, né? Mesmo não governamental só pode funcionar se é depois de registrada aqui, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Então, a entidade que não é do governo somente pode funcionar depois de registrada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Será negado o registro à entidade que será negado o registro à entidade que é negado o registro à entidade que não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios dessa lei, esteja irregularmente constituída e tenha em seus quadros pessoas inidôneas. Então, será negado o registro à entidade que não ofereça as instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios dessa lei, esteja irregularmente constituída e tenha em seus quadros pessoas inidôneas. Tem mais, que não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado pelo Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolescente em todos os níveis. Descumprir as regras, as resoluções e as deliberações relativas às modalidades de atendimento prestado, expedida pelo Conselho do Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis. O registro tem validade por 4 anos, no máximo, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança, periodicamente, reavaliar o cabimento da sua renovação. Essas entidades, o que elas fazem? São entidades de atendimento, né? Ele cuida das crianças que estão em orientação, apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, são essas entidades, prestação de serviço de comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação. As entidades são bastante úteis. Então, o registro dela dura 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal periodicamente reavaliar de 4 em 4 anos. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional, eu acho que é o registro das entidades não governamentais que dura 4 anos. Olha aqui, ó. 4 anos, as não governamentais dura 4 anos. Agora, continuando, outro artigo. As entidades que desenvolvam o programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Oi, gente! Quais são os princípios? Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção da família natural extensa. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Não desmembramento de grupo de irmãos.
Evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Participação na vida da comunidade local. Preparação gradativa para o desligamento e participação de pessoa da comunidade no processo educativo. 1, 2, 3. Vamos lá que a gente consegue. O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião. Olha, caiu na VUNESP. Ah, sempre cai. O dirigente das entidades que desenvolve o programa, ele tem a guarda? Não. Ele é equiparado a guardião para todos os efeitos de direito. Deu 10 minutos, eu vou continuar aqui do parágrafo 2º, próximo vídeo.